novo. Nós temos um bate-papo literário agora com o escritor Gilbert Daniel e com a pessoa que o inspirou a escrever o livro, como se fosse um personagem real desse livro, que é o Gilberto Nogueira. Vou enviar aqui um aviãozinho, primeiro para o Gilbert, comunicando que já estamos ao vivo. E assim que ele entrar, nos conectamos para prosseguir com esse bate-papo literário, que vai ser muito legal. Oi, Gilberto, vou só aguardar aqui o Gilbert entrar, tá bom? E a gente já se conecta. Prontinho, os três aqui. Oi, oi. Gilbert, tem duas setinhas juntas e tá dando erro. E se você clicar, você consegue virar a câmera se ela estiver virada. Você não tá conseguindo entrar? É para clicar onde? Tem um microfone, uma câmera e duas setinhas, uma em cima e uma embaixo, é nas setas. Então, ele está liberado o microfone. Ah, sim. Aí, Agora, tá me vendo, me ouvindo? estou vendo e estou ouvindo. Agora eu não sei se é o seu ou se é o dele que está fazendo um barulho muito estranho, como se fosse um chiado. Vocês estão muito perto um do outro? Não, acho que tá longe. Aqui pra mim tá normal, pra você tá normal também, Gil? Não tá. Tem lugares diferentes. Será que não é o seu fone? Você tá com fone, né? Deixa eu vou tirar o meu volume todo aqui, ver se para. Parou? Parou. Então, tá melhor. Tá chiado, né? Uai. Tem alguém falando que está questionando se está com o ventilador ligado. Não, aqui tá muito Tá com o que ligado? Ventilador ligado? Não. Não, aqui também não. Aqui tá tranquilo. Mas a André tá... Parar. Parou? Sim, eu tô... O fone tá normal pra mim. Não barulho nenhum. Você não tá ouvindo esse chiado? Não. É porque aqui vocês dois estão com fone, não estão? Talvez é o seu, então. Desliga seu microfone. O meu? É isso. Fala alguma coisa pra mim, Gilbert. Oi. Era o dele. Por isso que ele não tá escutando. Estou te ouvindo. É o do Gilberto que tá dando chiado. Por isso que ele não tava escutando. Tá. Ok. Tá fazendo barulho no negócio? Tá fazendo barulho, mas aí a gente mantém a comunicação assim. Aí você só liga o seu microfone a hora que você for falar. Porque daí não traz esse ruído pra gente. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer a disponibilidade de participação dos dois na nossa live, né? É uma live literária, trata-se de um projeto de incentivo à literatura nacional. E nós temos aqui como escritor convidado o Gilbert Daniel, né? Que escreveu esse livro inspirado no Gilberto. Gostaria primeiro que vocês se apresentassem. Primeiro o Gilbert e depois o Gilberto, para o nosso público conhecê-los melhor. Ok. Então, meu nome, agradecer o convite também, né, de poder participar, poder falar um pouco do livro. Então, assim, é sempre bom a gente poder conversar um pouco e outras pessoas poderem conhecer a história, que apesar de ser uma história que teve assim, uma certa repercussão, né, por causa da mídia e tal, enfim, é um caso criminal também, mas muita gente não conhece. Ou até viu na época, mas não sabe o que aconteceu depois, não sabe os detalhes da história. Então, assim, na verdade, assim, esse livro, eu vou falar, assim, na verdade, como que eu fiquei sabendo da história primeiro, e aí depois eu vou voltando um pouco para trás para falar de mim também, para me apresentar melhor. Então, assim, na verdade, eu vi na verdade, o relato do Gilberto, né, num podcast. Na época, isso foi em janeiro, no canal do Crime S.A., que é do Beto Ribeiro. Então,
né, ter essa entrevista do Gilberto. E aí eu fiquei assim muito. Achei uma história muito diferente e fiquei com essa pulga atrás da orelha, né? Falei assim, olha, tem tantas coisas acontecendo nessa história que eu acho que daria aí esses ingredientes todos, daria uma história interessante. E também porque eu observei que o Gilberto falava com muita tranquilidade e não tinha assim um tipo de restrição, né, para falar e tal, falava abertamente. Então, pela minha experiência fazendo entrevistas também, eu meio que já imaginei que seria interessante e que ele iria colaborar bastante. Então, assim, aí falando um pouco mais de mim mesmo, eu cheguei nesse livro por causa de pesquisas que eu fiz, pesquisas acadêmicas que eu fiz na área da educação. Então, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu fazia pesquisas, usando entrevista como uma técnica, né? Então, eu, vamos assim dizer, com bastante liberdade, eu usei um pouco isso que eu aprendi para fazer o livro, mas aí já misturando com o meu interesse pela literatura mesmo. Então, eu desde volta dos 20 e poucos anos eu já começava a escrever e tal, gostava de escrever. E aí, em 2016, que eu fui lançar o meu primeiro livro, que é um livro de contos, e depois, em 2018, eu lancei o meu primeiro romance, que chama Mocinho Adeus. Teve um outro livro que eu lancei também em 2020, que é uma continuação desse livro, de certa forma. E agora esse livro, tecnicamente de não ficção, mas que não é uma coisa que eu assumo assim, abertamente. Tanto que logo nas primeiras palavras do livro eu meio que brinco um pouco com essa coisa do romance de não ficção. Então, assim, acho que esse livro é um pouco essa minha experiência, tanto com a literatura, quanto com o trabalho acadêmico também. Mas o trabalho acadêmico, quando você vai escrever uma dissertação e tal, você fica muito preso àquelas regras todas e tal. Então, foi bom misturar as duas coisas: a vontade de escrever e a vontade também de poder entrevistar e poder brincar um pouco com essas fronteiras entre o que é verdade e o que é ficção. Eu tô aqui ainda. Eu só fui, porque eu fui ligar meu Tá, microfone e desliguei a câmera. tá. Enfim, o Gilberto poderia se apresentar para nós, falar um pouquinho dele, só para o nosso público conhecê-lo melhor? Oi, boa noite. Então, obrigado por estar aqui também. Eu sou Gilberto, né? Tenho 40 anos. Acho que sou o personagem do livro, né? Que o Gilbertinho escreveu. Como ele já disse, né? Através que ele ficou sabendo da repercussão que teve da tragédia que aconteceu aqui em Atibaia comigo, eu sou a vítima, né? Onde assim, depois vamos falar mais sobre o livro. E foi isso, aí o Gilbert me procurou para a gente escrever esse livro, né? Ele se apresentou como escritor Gilbert, depois tal, e eu aceitei. Daí ele escreveu o livro e estamos aí. Tudo bem. O livro no qual estamos falando é A Sangue Quente, o preço de uma traição. E nós temos uma capa que remete a um romantismo, temos um casal na capa, né? Mas ao mesmo tempo, por trás do título ali, a gente tem como se fosse um rastro de sangue. Enfim, eu vou compartilhar a sinopse desse livro que está aqui. Ah, cadê? Eita! Uai, deixa eu só verificar aqui. É porque eu entrei no site do Clube dos Autores, e aí que fala que é a história real de Gilberto e Daiane e o crime que mudou suas vidas para sempre. Com relação ao Gilbert Daniel, que é o escritor dessa obra, né, que é uma obra que envolve elementos aí reais, mas eu acredito que também tem um pouco de ficção. Você misturou algo assim, quem sabe para poder deixar a história mais envolvente, ou você foi fiel exatamente à história do Gilberto? Então, é aquilo que eu falei, né? Quando a
gente faz uma entrevista pensando uma pesquisa e tal, a gente fica muito preocupado em trazer a palavra da pessoa, os fatos, com o máximo de detalhes, né? E tentando também ser fiel a essa fala, apesar de que sempre a gente dá uma... A gente sempre interfere um pouco na fala do outro, mesmo quando a gente tenta ali com todas as vírgulas reproduzir o simples fato da gente trazer isso para um texto já altera alguma coisa. Mas é claro que você tem uma objetividade nesse tipo de pesquisa. No caso desse livro em especial, tem características que são bem assim próprias do romance de ficção. Então, por exemplo, tem um dos personagens que praticamente ele é totalmente invenção minha. Então ele entra na história, mas ele não estou baseando em fatos, quase, poucas referências que eu tenho, mesmo porque o personagem era menor de idade. Então eu tive que preservar um pouco essa questão aí desses detalhes e criar uma outra coisa para evitar justamente esse tipo de problema. Agora, com relação aos dados da vida do Gilberto, muitos dados ali são baseados em informações que ele me deu. E algumas situações eu realmente dei uma exagerada, vamos assim dizer. Eu peguei uma coisa que ele me falou, mas para trazer para a ficção, eu dava um tempero diferente ali para a coisa de repente ficar um pouco mais, vamos assim dizer, ficcional. Porque eu acho que... e aí, ao mesmo tempo, é divertido também para o autor poder fazer isso, né? Porque eu já fiz isso também em outras experiências literárias, que eu pegava dados da minha própria vida e de pessoas que eu conheci, mas eu exagerava aquilo de maneira bem assim intensa. Então esse livro ele é baseado em coisas que o Gilberto me relatou, praticamente todos os incidentes que aconteceram com ele, só que em algum momento alguma coisa ali pode dar uma abertura para a imaginação. E isso foi uma coisa que a gente foi conversando. Eu fui conversando com o Gilberto e tal, eu fui conhecendo ele. Aí foram aparecendo situações que eu não imaginava que teriam na história dele, mas que eu via que para a história era importante. E aí eu perguntava para ele, olha, você acha que isso aqui pode entrar e tal? E praticamente tudo que ele me contou entrou no livro, assim, mesmo as situações mais íntimas, né? E mais pessoais, porque também eu acho que ele entendeu bem essa ideia de que é um personagem, e não é ele. Na verdade é uma construção, é um personagem, e o personagem ali ele está numa situação que é para causar, de alguma forma, uma situação no leitor. Então, não dá para a gente confundir o personagem do livro com o Gilberto. O Gilberto ele tem a sua própria vida, ele tem as suas questões, tem as suas escolhas também. E acho que o livro também mostra essa passagem, né? Tem um momento do livro que eu acho que é justamente o lado mais biográfico, assim, de coisas que depois, numa segunda parte, o Gilberto vai repensar, que é justamente essa virada que teve na vida dele a partir daquela noite do dia 22 de dezembro de 2023. Então, é um pouco essa mistura. Algumas coisas ali estão um pouco exageradas, mas, assim, acho que todas as situações que eu relato, de alguma forma, aconteceram mesmo com o Gilberto. Entendi. E é algo assim que é chocante, né? Essa história. A gente vê que saiu na Terra, no UOL, saiu no Globo, saiu em várias reportagens tem sobre essa história, né? Eu confesso que eu fiquei sabendo depois, né, que o Gilbert se apresentou e que a gente conversou, né, sobre a obra, que eu fui pesquisar mais com relação a essa questão que ocorreu aí entre você e sua esposa. Era sua esposa ainda? Desculpa a indiscrição. Sim, ela é minha esposa ainda. Eu perdoei ela pelo que ela fez. A gente conversa por cartas. Eu conversei uma vez com ela fui visitar ela, só que foi uma conversa só pelo parlatório.
E da mesma forma que a gente conversa por carta, que a gente vai reatar, vai voltar, a gente conversou pessoalmente também, foi a mesma conversa. Então, ela é minha esposa ainda, né? Estamos afastados, vai fazer quase um ano, mas ainda somos marido e mulher. É porque vai além, né? Porque por mais que a gente veja alguns relatos ali que você, na qualidade de vítima, se culpabiliza por aquela situação ali, mas é algo que fere a sua integridade física, né? E moral, ouso dizer. Então, eu acho um pouco forte quando você fala, não, eu fui culpado e quem sabe ela tinha razão. Ou em algum momento você acha que ela não teve razão. Ela não teve razão. Não tem pra ferir ninguém, não existe isso. É assim, quando eu falo assim, quando eu me sinto culpado, não é o culpado total. Tipo assim, eu digo que eu tive culpa que eu dei um motivo, entendeu? É lógico que nem eu falo, as pessoas falam, não justifica ela fazer o que ela fez, né? Por mais que eu tenha traído ela. Mas eu falo assim, de uma certa forma, se eu não tivesse, tipo, eu dei um motivo, entendeu? Não foi uma coisa banal, ela resolveu fazer porque ela tava com raiva de mim, ou coisa assim. Eu tento passar isso, entendeu? Que, tipo, a minha parte da minha culpa foi isso, que eu dei um motivo, entendeu? E como eu falo mais ou menos para as pessoas assim, tudo o que eu penso que aconteceu não foi só aquilo ali, entendeu? Tem uma coisa por trás, tipo assim, no livro até tentei passar um pouco, né, assim, tipo, como o Gilberto fala aí, que ele conta a minha história, ele fala que exagerou, na verdade não é nem exagero, algumas coisas que ele fez, ele detalhou. Por exemplo, eu contei para ele no livro um acontecimento, né, por exemplo, eu encontrei com uma mulher assim, assim, assado, só que eu não dei detalhes. O Gilbert, como escritor, ele já foi e a ficção é esse detalhe que ele colocou um detalhe na história, entendeu? No que eu passei para ele. Então, tudo isso que aconteceu comigo lá atrás, que está no livro, é o que eu penso que tudo isso que aconteceu comigo hoje é através disso, entendeu? É uma coisa meio assim, que eu falo para as pessoas, né, que uma coisa meio que bíblica, que tem a ver com Deus, alguma coisa assim, entendeu? As pessoas falam, não, mas não tem nada a ver com Deus, Deus não é assim. Mas é que nem eu falo, até no livro tem um versículo da Bíblia que fala, Mateus 5,30, se eu não me engano. Fala assim, se uma parte do seu corpo te induz a pecar, corte-a e lance fora. É mais fácil você perder uma parte do seu corpo do que o seu corpo inteiro ir para o inferno. Então, nessas histórias que conta minhas aventuras, né, do livro, fala, tipo, de várias pessoas que eu saí, de mulheres, então, tipo assim, eu era muito envolvido com prostituição, com cara desse programa. Então, quem tem um pouco de conhecimento sobre a Bíblia, né, quem já leu a Bíblia, sabe que fala que, por mais que a pessoa fale assim, Deus não castiga, Deus não pune. Bom, eu penso diferente, tá? Tanto que esse versículo fala isso, né? E, tipo, então eu vejo desse jeito, que as coisas que eu fiz errado lá na frente, de uma certa forma eu fui cobrado hoje, entendeu? Então esse é meu ponto de vista. E, tipo assim, de eu perdoar também, na Bíblia também fala muita coisa, tipo a história de José, fala de perdão, irmãos dele, da família, que tentou matar ele, né, e coisa e tal, e no final ele acabou perdoando. Então, meu pensamento é esse. E tá tudo bem, a gente vai respeitar a sua opinião, né? Por mais que não concordemos com uma coisa aqui e outra ali. Enfim. Gilbert, e durante essa narrativa, você colheu toda a história dele, né, em formato de entrevista ali, mas depois você transformou em um romance, né, em uma escrita literária ali, com a narrativa, personagens, enfim. E por mais que, como você mesmo muito bem pontuou, fez o possível para poder ser fiel à história do Gilberto, você acabou trazendo elementos ali ficcionais, né, elementos próprios de uma narrativa literária mesmo e romântica, vamos assim dizer. Você, durante a narrativa, você precisou, aí você falou, né, você precisou acrescentar alguns personagens, né? É isso? Sim. Porque como envolvi uma menor de idade, então, ao invés de eu usar informações que eram do próprio processo, né, e até coisas que tinham saído na internet e tal, eu achei melhor não criar um outro personagem, que é a Joana. A Joana, na verdade, é um nome falso também, é claro, né, porque eu não poderia colocar o nome da pessoa, também porque era uma menor de idade e eu peguei essa Joana, na verdade, de um outro livro que eu já tinha escrito. Já era um personagem que eu tinha, e aí, na verdade, isso foi uma coisa que, num dado momento que eu já tinha começado a escrever algumas partes do livro, num dado
momento eu falei assim, eu acho que agora é a hora da Joana contar a parte dela, né? Aí que surgiu essa voz da Joana, porque, vamos assim dizer, no começo da escrita, era um pouco a voz do Gilberto, de um Gilberto que eu estava construindo, é claro, né, soprando, contando uma história no meu ouvido e eu registrando aquilo, né? E aí, num dado momento, que eu já tinha, na verdade, já tinha desenvolvido uma parte da história e tal, que a parte da Joana eu achei meio que por último. Tanto a parte da Joana, quanto a parte da noite do dia 22 de dezembro. Assim, eu deixei por último, fui trabalhando todo o resto primeiro, porque de alguma forma eu não me sentia preparado para entrar nessa parte da história, entendeu? E é a parte, acho que mais complicada mesmo, né? Porque outras situações que envolvem a infância, que envolvem, por exemplo, a primeira namorada do Gilberto, que envolve situações lá de brincadeira com os irmãos, ou mesmo situações que envolvem a prostituição, as garotas de programa, que ele já relatou aí, isso daí eu já conseguia trabalhar e também a parte do hospital também já tinha conseguido trabalhar. Mas a cena do crime, principalmente, eu deixei por último, assim, acho que eu deixei por último. E aí, em torno dessa cena, veio a parte que envolvia a Joana. Então, assim, aí essa Joana foi realmente totalmente ficcionalizada, assim, algumas coisas que ele me contou e tal, mas poucas coisas e a maior parte foi um personagem que eu já tinha que eu introduzi na história. Sim, entendi. E você, como escritor que já havia escrito contos, né, romance, enfim, foi um desafio escrever? Você sentiu que, quem sabe, foi mais desafiador ou mais difícil escrever essa narrativa, onde você talvez não teve tanta liberdade assim para imaginação, igual em uma história inteiramente ficcional? Você sentiu que foi mais desafiador? Ou foi algo assim que você curtiu, que foi mais por já ter todos esses elementos, né? Mas fácil. Eu sei que fácil não é uma palavra que chega a banalizar a situação, mas diante de uma escrita inteiramente ficcional. Porque na escrita inteiramente ficcional você tem que criar tudo, né? Tem que criar o enredo, tem que criar os personagens, os conflitos que vai ter dentro da trama. E nessa não. Nessa você já pegou um conflito pronto, já pegou alguns personagens prontos, enfim. E aí foi desenvolvendo a narrativa conforme esses elementos que já existiam. E ao contrário do que acontece com livros inteiramente ficcionais, né? Você sente que foi mais desafiador trabalhar dessa forma ou menos desafiador por já ter esses elementos pré-constituídos aí? Então, eu acho que eu já tinha um pouco essa experiência de estar, de fazer entrevistas e ficar ali horas e horas ouvindo, né? Meio mergulhado dentro daquilo, para me preparar para a escrita. Então, acho que tem uma preparação que a gente faz, eu acho que depois das entrevistas, teve um tempo para eu realmente começar a escrever, porque eu acho que eu aguardei o momento certo, assim. Então, por exemplo, no mês de julho é que eu acho que eu comecei a escrever mais, porque eu estava também com mais tempo disponível, e já estava assim meio que exposto à situação toda e também vendo informações na internet, né, revendo vídeos, entrevistas do Gilberto. Então, assim, é um pouco essa coisa de você mergulhar um pouco na história e você tá com um tanque cheio, sabe, assim, de informações, e é aí que você vai se sentindo à vontade para escrever. Então, de certa forma, quando eu comecei a escrever, a coisa fluiu, assim, eu não fiquei assim, tipo, apagando um monte de coisa e jogando fora. O livro, ele, pouca coisa eu tive que jogar fora do livro, também porque não é um livro, assim, uma história muito longa, né, assim, basicamente a história dá mais ou menos aí umas cento e poucas páginas, então não é um livro assim, não é um tijolão. Mas assim, quando eu comecei a escrever, a coisa, de certa maneira, já estava encaixando, entendeu? Então, como eu falei, essa voz do Gilberto ia meio que me guiando e eu ia construindo conforme os episódios iam me mobilizando, eu ia trabalhando. E aí eu começava e quase que finalizava tudo de uma vez e depois, claro, vinha fazendo todos os ajustes que são
necessários na escrita, né? Mas assim, é engraçado porque o material todo, quase todo ele tá ali, pouca coisa eu tive que tirar. Assim, teve a questão, assim, o meu editor, a gente teve algumas discussões, assim, porque é uma coisa, assim, que eu acho que fica um pouco complicado, porque como é primeira pessoa, então isso às vezes causa uma certa confusão, né? Então, assim, ah, então, assim, eu tive essas discussões com o meu editor e tal, ele achou que algumas coisas podiam ser diferentes, mas no final eu achei que era esse o projeto mesmo. Eu queria escrever em primeira pessoa e eu queria também, às vezes, causar um pouco de confusão, assim também, entendeu? Deixar as coisas um pouco para o leitor ficar ali com a pulga atrás da orelha também com relação a algumas situações. Que eu acho que é o mais interessante da literatura, né? Que a literatura é essa possibilidade de você mentir muitas vezes, não é? E aquela coisa, né? Assim, acho que todo grande narrador, né? Não acho que eu seja um, né? Mas todo grande narrador, eu acho que ele de alguma forma tem a pretensão de, olha, você acredita se você quiser na minha história, mas todo narrador é um pouco manipulador também. Então fica um pouco esse jogo, né? E aí cabe ao leitor também estar atento, estar esperto para não cair nessas armadilhas, né? Entendi. E aí, então, por mais que seja uma história ali com fatos pré-constituídos, né? Ela depende de inspiração também para poder escrever, né? E quem sabe tornar aquela narrativa mais envolvente, né? E até trabalhar essa personagem que você comentou com a gente ali, que teve que ser carregada um pouco com ficção, né? Para poder preservar, que era menor, enfim. Entendi. E elementos de suspense, então, temos nessa história também. Tem, porque como envolve um crime, né? Então, assim, ela já é uma situação que de cara vai trazer uma situação que as pessoas vão ter que, assim, por um lado é um suspense porque assim, até meu editor falou isso, né? Olha, ele falou assim, mas você logo nas primeiras páginas entregou a história toda, assim, praticamente, não é? Mas não tem como, porque se você, qualquer pesquisa que você fizer, você já vai ficar sabendo mais ou menos o que aconteceu. E o livro não é exatamente o crime em si, né? Eu lembro que, eu não sei, eu tinha visto, já estava com o livro, a história na cabeça, pronta, eu vi alguém, acho que foi o Ulysses Campbell, eu vi uma entrevista dele, ele falando alguma coisa sobre, que ele é um autor de true crime, né, que não é o meu caso, não sou um autor de true crime, eu trabalho com ficção e me enveredei por essa linha da escrita por meios de. Eu costumo dizer assim, eu costumo brincar que é uma escrita livremente inspirada em fatos reais. Ela não é apenas inspirada em fatos reais, é livremente inspirada. Então, sobe um pouco o tom aí. E ele estava falando alguma coisa sobre isso, né? Que há uma conversa que ele teve com um psiquiatra quando ele foi escrever o livro, eu acho que da Suzane. E aí ele falou assim que ele foi conversar com um psiquiatra e o cara falou assim, olha, a primeira coisa, não vai direto no crime. Volta um dia antes do crime e conta a história e as memórias, que foi o que eu acabei fazendo, mas intuitivamente. Eu não tinha, né? Eu não tinha assim. Foi uma intuição minha, olha. Eu já observei até de filmes, né? Que a gente vê. Você nunca vai direto no crime. Você cria uma situação e tenta trazer o leitor para participar da história e ver que a história não é só o crime, que tem lá situações que são engraçadas, situações que envolvem memórias da infância, brincadeira com o irmão, né? Acidente de carro, prostituição, balada, amizade, traição, aí até chegar no momento do crime. E aí, a partir do momento que acontece o crime, a pessoa leva uma sacudida do personagem até o momento em que ele vai ter uma virada, né? Que é essa parte que as pessoas não sabem ou não conseguem entender porque é muito a visão do Gilberto. Então, assim, a ideia era essa. Assim, o Gilberto me passou uma visão de mundo que ele tem e eu tentei trazer isso para o livro. Então, assim, eu acho que até certo ponto a gente chegou mais ou menos
um denominador comum, assim, apesar de eu também não pensar exatamente como ele, né? Assim, ele tem as questões dele, eu tenho as minhas. Mas no livro eu tentei capturar um pouco essa visão de mundo dele. É a essência do personagem. Eu acho que acontece isso com um personagem de ficção também, né? Porque Uhum. geralmente os escritores eles não trabalham só com um personagem, né? Claro que tem um foco maior no protagonista ali, se realmente for só um protagonista na trama, mas eles escrevem personagens diversificados ali e tentam captar a essência de cada um, né? E vão trazendo, né? E por mais que ele não concorde com as situações, a gente até brinca aqui no Leitura com Chocolate, com os escritores, né? Os personagens, eles criam vida e eles mesmos ditam, não, isso aqui eu faço, não, isso aqui eu não faço, não. Por mais que o escritor concorde ou não concorde. Eu acho que funcionou da mesma forma ali com o Gilberto, principalmente por você ter colhido todo esse depoimento, não, quem colhe depoimento é polícia, né? Mas colhido toda essa declaração dele aí, né, ter feito essa entrevista com ele, então você já deu para perceber a forma como ele falava, né, enfim, como se expressava. E é a partir disso tudo, né, das palavras do que ele te disse, dos relatos, né, você criou o Gilberto do livro A Sangue Quente. Enfim, fiquei curiosa aqui, porque o Instagram é @sanguequente2024. Você criou esse Instagram dedicado exclusivamente ao livro do Gilberto e às suas demais obras. Então, esse Instagram, na verdade, era do meu antigo livro, né? Que é o livro de 2018, que chama Mocinho Adeus. Então, esse Instagram era para esse livro. Quando surgiu o projeto do Gilberto, e aí eu vi que estava começando a sair muitas essas reportagens e tal, né? Inclusive até agradecer aqui ao Ulisses Campbell, que ele fez uma matéria na coluna dele do jornal o Globo, que foi muito importante também para fazer as pessoas saberem que o livro existia, né? Porque sem essa divulgação é muito difícil. Igual aqui também a gente está aqui tendo esse espaço de divulgar, que é muito importante. As pessoas vão poder assistir o vídeo, conhecer um pouco da história e ficar curiosos, porque aqui também, como é muito mais voltado para um público voltado para a literatura, talvez até é um público que vai interessar mais também, né? Porque acaba que às vezes tem um público que é mais interessado em true crime mesmo, muito específico, que não é bem, não é exatamente o livro que é o A Sangue Quente. Então, assim, aí quando eu vi que esse livro precisava ter o mocinho já tinha ficado para trás, falei, agora eu vou fazer a página só mesmo para o livro e concentrei todas as publicações, tudo que saiu, toda a divulgação, a pré-venda, né? Foi tudo feito pelo Instagram. Inclusive é lá que as pessoas podem comprar também um livro na minha bio e também no perfil do Gilberto também tem lá o link para comprar o livro. É, então, assim, é muito feito pelo Instagram essa divulgação. Eu acho que é uma ferramenta que acaba que é interessante, né? Para a gente poder divulgar esse tipo de trabalho. Muito bom, muito bom. Vou aproveitar e convidar o pessoal a seguir o Instagram do livro, né? @asanguequente2024, como o autor expôs aí, nós temos aqui no link da bio, né? Um link que direciona para poder adquirir o livro. Mas também, se vocês pesquisarem no Google, vocês conseguem encontrar o livro no Clube dos Autores, enfim, que é a plataforma onde ele foi publicado, que é onde eu abri, né? Porque aqui nesse site do link da bio a gente não consegue vislumbrar capa e sinopse, mas conseguimos vislumbrar o título do livro, preço, enfim, já para poder finalizar a compra. Mas se estiverem curiosos com a capa, tanto aqui no Instagram do A Sangue Quente a gente consegue dar uma olhadinha, né? Tem vários posts relacionados ao livro, dá para a gente ver a capa, dá para a gente saber um pouquinho sobre o livro, né? Eu vi que o autor se dedicou a colocar também algumas reportagens que saíram, enfim, fotos, né, tanto da Daiane, né, da Daiane quanto do Gilberto aqui. Enfim, temos uma pessoa inconformada aqui com os comentários, mas eu vou só, em respeito à pessoa que comentou, eu vou até compartilhar com vocês aqui. Uma esposa psicopata sádica, tanto quanto Elise Matsunaga. A diferença é que ela matou e esquartejou, e a esposa o mutilou, que na minha visão é pior que a morte. Não sei, eu não estou na pele da pessoa, né? Se é pior, se não é, enfim. Ele tem a sua visão aí, eu confesso que eu não concordo inteiramente com a visão que ele apresentou para mim, mas eu acho que pior que a morte não, né, gente? Não. A vida segue, a vida continua, né?
Enfim, aí vai dar dor de cada um, né? Eu não conheço a dor dele. Mas essa pessoa que tá revoltada, o que é isso? Deixa eu só ver se tem mais algum comentário aqui. Eu acho que ela ou ele fez um comentário aqui em cima. Boa noite. Ele perdoou, mas ela perdoou e quer voltar com ele mesmo? Pois é, né? Porque a ira dela parece que estava bem maior né? Pelo ato. Imagino que a ira dela estava. Ela se arrependeu? Então, sim, que nem eu falei, né? Eu já visitei ela, conversei com ela pelo parlatório. E a mesma conversa que eu tive com ela pelo parlatório, eu tive por várias cartas que ela me mandou. E que nem eu falei, o tempo todo, todas as cartas que eu recebi dela e que eu mandei para ela também, a conversa é a mesma, né? Eu pedindo perdão para ela pedindo perdão para mim. E os dois, um perdoando o outro, entendeu? Por isso que eu falei que a nossa intenção é voltar. Porque né, se eu visse que ela realmente não tivesse afim, ou tivesse me perdoado, aí não tem nem por que eu falar que iria voltar com ela, né? Então, sim, pelas cartas que eu conversei com ela a primeira vez é que perdão dos dois lados, tanto do meu quanto dela. Tudo bem, tudo bem. É isso aí. É isso aí. Boa noite, Marcos, Toca da Aventureira, tá entrando aí. Estamos em bate-papo literário com o Gilbert Daniel, que é o nosso escritor, que publicou o livro A Sangue Quente, um livro inspirado na história do Gilberto Nogueira. Enfim, é uma história aí que gerou repercussão na mídia, né? E você pode conferir mais sobre essa história acessando o Instagram, @asanguequente2024. Enfim, romance de não ficção sobre um caso verídico ocorrido na cidade de Atibaia, envolvendo o casal Daiane e Gilberto. Atibaia é qual estado? São Paulo. São Paulo. Ok. Muito bom. E aqui no link da bio você consegue fazer a compra desse livro. E no Instagram, novamente, consegue saber mais sobre o livro aqui no Instagram. Pesquisando pelo Google também, tem várias reportagens que a gente sabe mais sobre essa história, enfim. Mas, e aí, tivemos um final feliz? No livro, né? No livro que estou questionando. É spoiler. Bom, aí vai ter que ler, mas assim, vamos assim dizer, né? É engraçado porque assim, é uma história que o livro ele não dá para acompanhar tudo que acontece, né? Então assim, teve episódios que aconteceram já depois que o livro já estava pronto e estava sendo lançado. Então, por exemplo, essa situação do Gilberto poder visitar a Daiane, isso não era possível, né? Quando eu estava escrevendo o livro ainda. Então, da época ele estava tentando na justiça poder encontrar com ela, poder vê-la novamente. E assim, vira e mexe, sempre sai um monte de fake news também, né? Então, assim, os portais de notícias às vezes soltam uma coisa e aí todo mundo começa a repetir aquilo e aí tem esse problema mesmo de, assim, não dessa coisa meio sensacionalista. Então, o livro, ele na verdade, ele igual eu falei, é a tentativa de ter esse olhar de perto, né? Da pessoa, esse olhar, a pessoa com as contradições e escolhas dela. E no final das contas, né? Todos nós somos muito contraditórios também. Isso não quer dizer que mutilar uma pessoa, né, ou a traição sejam coisas que a gente vai também banalizar. E, então, se é assim, tudo pode ser feito e a vida é muito louca. Né? Não é bem por aí. Mas a gente também tem que ter um certo cuidado, porque acho que, sobretudo nas redes sociais, existe um pouco de um certo ódio, né? E parece que é o ódio que movimenta essas redes também. E às vezes a pessoa não quer escutar também. Acho que o livro é uma possibilidade de tentar compreender um pouco o ponto de vista do Gilberto, não é? Humanizar um pouco essa questão toda, porque quando a gente fala de morte, quando a gente fala de crime, a gente está falando de situações muito assim complexas, e aqui nós estamos lidando com pessoas que estão aí vivendo suas vidas, né? A Daiane está presa, está cumprindo a sua pena, então assim, é uma situação que ela teve que
que assumiram um dado momento, num momento de fúria, num momento de situação que ela já se arrependeu. O próprio Gilberto também, o livro é um pouco isso, né? Ele revê um pouco coisas que ele mesmo falou, coisas que ele mudou de ideia, né? Ele deu uma entrevista, quando ele deu a primeira entrevista, tinha poucos dias que ele tinha sofrido a situação com a Daiane, né? Então, assim, ele estava ainda numa situação muito de nem saber muito bem o que estava acontecendo. E aí ele deu várias declarações e as pessoas se prendem muito nessas primeiras declarações e o livro tenta mostrar, olha, não é bem assim, sabe? Algumas coisas mudaram, eu perdoei a Daiane, né? Tô aqui falando igual o Gilberto, né? Você vê como é que o personagem às vezes entra na gente. Então, assim, ele perdoou a Daiane e tal. Todo mundo pode questionar, cada um tem os seus motivos, né? Mas eu acho que no caso meu aqui não é para julgar, né? O meu caso aqui é muito mais para tentar escrever um bom livro. Eu estou aqui para isso, para escrever uma boa história, tentando ser mais ou menos fiel a essa visão que ele quer passar para as pessoas. Então, eu acho que foi uma motivação dele do livro, quando a gente começou a conversar, foi um pouco isso, né? Assim, olha, essa ideia que ele quer passar da religiosidade dele, não é? Então, assim, e aí ele vira e fala, olha, muita gente não vai entender porque tem que estar dentro dessa doutrina, né? Então, essa é a visão dele. Então, assim, você tem que entrar naquela história, naquela linha de narrativa, viver um pouco na pele o que ele viveu, para talvez, quem sabe, entender a loucura de cada um, porque como dizia o Caetano Veloso também, né, de perto ninguém é normal. Então todos nós, às vezes, temos também os nossos problemas, os nossos traumas pessoais. A própria Daiane também relatou isso, né, no próprio processo dela, vivências que ela teve, de abuso, de problemas que ela teve na infância e que, segundo ela, isso voltou muito quando ela descobriu a traição. E aí, enfim, ela estava numa situação muito extrema e está pagando por isso, né? Pela justiça brasileira, ela está pagando. E aí tem até cheguei a conversar com o Gilberto uma vez que ele me falou que a Daiane estava, como a vida na cadeia às vezes é muito assim, não tem acesso a quase nada, né? Então acaba que a leitura vira uma coisa interessante para eles, para muitos deles. E ela estava lendo, estava interessada, estava até querendo escrever sobre a vida dela. Então, assim, outras coisas começaram a surgir, outras histórias surgiram a partir dela. E aí talvez, né, quando ela sair, tiver aí a progressão da pena, aí possivelmente ela vai poder contar pra gente um pouco a história dela também. Isso aí, quem sabe ela mereça um volume para ela, né? Versão de Daiane, para entendermos como é. Porque nesse livro a gente tem a versão do Gilberto, né? Temos a visão dele, enfim. Eles estão comentando aqui, eu admiro a força dele, essa força vem somente de Deus mesmo, nem terapia ia adiantar, isso mesmo. Foi a forma como ele encontrou ali, né, de se agarrar a Deus e ter paz de espírito diante dessa situação. Só que, é claro, gente, muitas coisas na Bíblia são extremamente sagradas e devem ser seguidas, concordo. Mas a Bíblia é um documento muito antigo. Então tem questões ali, corte e parte, escravidão, coisas que hoje em dia, diante da nossa sociedade, não cabe mais. Claro, o ensinamento de Deus está acima de tudo. Mas aí a gente tem que trazer para a nossa realidade também, né? Não é, se parte do seu corpo está fazendo você pecar, você vai tirar ele. Não concordo, não concordo. Hoje em dia não é mais assim, igual, você se você trabalha no sábado, você deve morrer, enfim. Você vai matar uma pessoa que está trabalhando no sábado. Então, tem questões na Bíblia que hoje, que na época da sociedade, faziam sentido, hoje não faz mais. Claro, a palavra de Deus, ela é superior a tudo, né? Mas eu acho que não devemos levar para o extremismo nem as palavras de Deus. Enfim, Deus está acima de todos nós, com certeza, Ele roga por nós, mas tem coisas que não devem ser interpretadas na forma literal, ouso dizer, mas devem ser ponderadas, né, trazidas para a nossa realidade, quem sabe utilizadas como uma metáfora ali, como uma metáfora. Mas integridade física, não concordo, não concordo com essas questões, enfim.
Eu falo que é dignidade, né? É um ser humano, enfim. Mas tá tudo bem, eu vou respeitar. Deixa eu só ver aqui, eu admiro muito este rapaz, que Deus abençoe sempre você. Isso aí, gente, que Deus abençoe o Gilberto, o Gilbert que está escrevendo essa história, né, que dê muito sucesso. Quero saber mais uma questão. Eu vi uma reportagem, salvo me engano, que falou que a verba das vendas desse livro seriam destinadas a uma prótese para o Gilberto, é isso mesmo? A metade do valor da venda a gente divide o valor, né? E aí o dinheiro é pro Gilberto, mas aí ele também pode falar, porque na verdade teria essa questão da prótese, mas outras coisas que ele estiver precisando também, né? Aí o Gilberto mesmo pode falar quais são os objetivos dele. Ah, não, sim, então, como saiu nas reportagens, realmente, né, é para ajudar, sim. Na verdade, teve uma entrevista que eu dei para o SBT que um médico aqui de Campinas, acho que é o Dr. Walter Pérez, se eu não me engano o nome dele, ele me doou a prótese, porém, para fazer essa cirurgia, precisa de uma equipe, né? Precisa de um urologista, precisa de um microcirurgião, anestesista. O doutor Pérez doou a prótese, no caso, ele é um cirurgião plástico, então a parte dele ele doou a prótese e ele ia fazer a parte da cirurgião da prática. Só que precisa essa equipe, né? Então, essa equipe que ele ainda não está conseguindo arrumar. Então, com certeza, sim, né? Deus abençoe, vai dar tudo certo com as vendas aí, poder ajudar, com certeza vai ser destinado para isso também. Muito bom, muito bom. É isso, gente, é isso. Estamos sabendo um pouquinho sobre o desenvolvimento do livro A Sangue Quente, né? Que é um livro contado pela visão do Gilberto. Aí, né? O preço de uma traição, que está disponível no iClep e também para compra no perfil do Instagram, @sanguequente2024. A Sangue Quente. Tem um A antes, gente. A Sangue Quente 2024. Gilbert, você quer deixar algum recadinho pra gente? Bom, na verdade, eu queria só lembrar aqui para as pessoas, é isso que é necessário a gente ter um pouco essa abertura, né, para ouvir as pessoas, e o mais difícil é entender o ponto de vista de cada um, né, mas eu acho que é uma história interessante, uma história que tem vários ingredientes aí que podem interessar, porque eu acho que uma boa história tem que ter essa mudança, né? É igual novela, vamos assim dizer, né? Tem choro, tem riso, tem traição, violência, tem amor e talvez um final feliz. Então, mas é como eu falei, é uma história que a vida do Gilberto continua, a Daiane também está com a vida dela, e então, assim, muitas coisas podem acontecer ainda. E a gente espera que aconteçam coisas boas, né? E que cada um aí que teve os deslizes, os seus equívocos, as suas escolhas, cada um faz a ponderação necessária. Então, assim, eu acho que o livro, apesar de assim, algumas pessoas falarem que usa a questão da religião, mas de forma equivocada, né? Talvez, mas eu acho que é uma questão que é muito moral também, no sentido, assim, uma questão que é ética, né? Que é a questão de você fazer determinadas escolhas, você ter responsabilidade pelo que você assumiu, e é a questão do livre-arbítrio mesmo, né? Você saber até que ponto você pode ir, e acho que essa é uma questão que é para todo mundo. Assim, acho que todos nós, todos os dias, quando saímos de casa, nos deparamos com dilemas de uma natureza ou outra, que pode ter ou uma maior consequência ou uma menor, mas são sempre escolhas que nós fazemos, né? E então, assim, o livro trata dessas questões que são muito humanas mesmo, né? E assim, acho que retrata uma coisa muito importante também, que são pessoas comuns também, né? Assim, então é o frentista que você, às vezes, muitas vezes vai no posto e todo dia ele te vai ali, cuida do seu carro e você não sabe o nome dele, né? É o motorista de Uber, porque o Gilberto também é motorista de Uber. Então são pessoas que
estão aí o tempo todo em volta da gente e que às vezes a gente cria um monte de teorias sobre eles, sobre como eles são, e na verdade não tem nada disso, né? Todos nós estamos mais ou menos tentando aí se virar e fazer com que as coisas deem certo, não é? Então é uma parte da população que eu acho que às vezes é invisibilizada, sabe? Assim, então, assim, em tempos de acabou de viver agora uma eleição, né? É o pessoal que também vota, né? E que muitas vezes certos setores da, da política não enxergam essas pessoas, talvez, não é? Enfim, são as questões que nós temos para pensar sobre o nosso país também, né? Então, assim, basicamente, eu queria já as palavras finais mesmo, para a gente encaminhar. Então, agradecer aí o espaço, né? Agradecer a oportunidade de poder vir falar do livro e espero que as pessoas comprem aí o livro, porque é uma história que com certeza vai, assim, trazer situações que muitos não imaginam, envolvendo apenas o que eles viram nas reportagens, aí nos jornais, né? Porque realmente é uma criação literária, né? Então, traz toda uma tentativa de encadear situações para chegar a um determinado momento da história. Muito bom, muito bom. Porque a leitura também é um entretenimento, né? Enfim, surgiu uma outra pergunta aqui para o Gilberto, né? Com relação a bullying mesmo, né? Se os clientes acabam debochando, fazendo comentários assim inoportunos e ofensivos para você, ou eles estão te respeitando? Não, então, pessoalmente, graças a Deus, assim, nunca ninguém fez nenhuma brincadeira, nada desse tipo. Pelo contrário, inclusive colegas de trabalho, as pessoas eles sempre me respeitaram, né? Nunca fizeram nenhuma piadinha, nada desse tipo. Eu acho que os únicos lugares que tem, assim, brincadeiras, críticas, essas coisas são só em comentários mesmo de algumas postagens, né? Mas, pessoalmente, assim, algumas pessoas me conheceram no Uber, né? Que aconteceu, o caso, coisa e tal, mas ninguém nunca, brincadeira, assim, o deboche nunca aconteceu, não. Só nas postagens, que é os comentários que... É que não sei, se você for dar importância para os comentários que as pessoas fazem em qualquer postagem, você não vive a sua vida. Você tem que nem o Gilbert falou, você tem que ter a sua própria opinião e seguir ela e, né, ponto e acabou. Isso aí. E agradecer também. Bom. E você quer deixar algum recadinho pra gente? Não, é só isso, né, para o pessoal aí que não tiver comprado o livro ainda, para comprar, que o pessoal vai gostar e que, no Gilbert falou, vai ficar sabendo um pouco mais por detrás da história, né? É só isso. Agradecer vocês, o Gilbert, agradecer ele. Bom, eu vou agradecer os dois, então, a disponibilidade de participação na nossa live, né? Vocês terem cedido o tempo para poder vir aqui conversar comigo um pouquinho e com o meu público, né? Que vai estar assistindo essa live aí posteriormente, né? Assim que eu salvar ela. Vou agradecer o pessoal que entrou, que comentou, que assistiu e quem vai assistir essa live posteriormente, porque, de novo, ela vai ficar salva aqui no nosso Instagram, no Instagram do @asanguequente2024 e também no nosso podcast do Spotify. Gente, então aí vocês têm dois motivos para poder adquirir esse livro. O entretenimento e a história ali que é abordada, né, nesse conflito aí do A Sangue Quente, o preço de uma traição, e também a questão social mesmo, né, para poder aí custear, quem sabe, essa cirurgia que o Gilberto vai estar fazendo. Muito bom, muito bom. Novamente, @sanguequente2024. Para comprar o livro, temos o link na bio, tá bem acessível, bem fácil. E é isso, gratidão, gente. Boa noite, vamos ficando por aqui e até mais. Sucesso. Boa noite. Boa noite, obrigado.